1 Samuel, capítulo 13. Saul era jovem quando se tornou rei e reinou muitos anos sobre Israel. Ele recrutou 3.000 homens, mantendo 2.000 sob seu comando em Micmas e nas montanhas de Betel. Os outros ficaram sob o comando de Jonatas, em Gibeá de Benjamim. O restante foi mandado de volta para casa. Jonatas atacou e matou o comandante dos filisteus em Gibeá. Quando os filisteus souberam disso, mandaram dizer: "Os hebreus estão se rebelando!" Saul mandou tocar as trombetas no território inteiro, e a notícia correu por todo Israel. Saul matou o comandante filisteu! Os filisteus estão agitados e furiosos! O exército foi convocado e se apresentou a Saul em Gilgal. Os filisteus juntaram forças para atacar Israel. 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados de infantaria que pareciam areia na praia. Eles subiram aos montes e acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Quando os israelitas perceberam que estavam em desvantagem, correram para se esconder em cavernas, buracos, penhascos, poços e cisternas. Alguns atravessaram o rio Jordão para se refugiar em Gade e em Gileade. Mas Saul manteve sua posição em Gilgal. Os soldados continuavam com ele, apesar de estarem morrendo de medo. Ele aguardou 7 dias, conforme o combinado, mas Samuel não chegava, e os soldados começaram a desertar, indo para todo canto. Por fim, Saul deu esta ordem: "Tragam-me a oferta queimada e as ofertas de paz." Ele sacrificou a oferta queimada. Assim que acabou de sacrificar, Samuel chegou. Saul foi cumprimentá-lo. Samuel perguntou: "O que você está fazendo?" Saul respondeu: "Quando vi que estava perdendo meu exército e que você não chegava conforme o combinado, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: os filisteus estão prontos para me atacar em Gilgal, mas ainda não busquei a ajuda do Eterno. Por isso tomei a iniciativa e sacrifiquei a oferta queimada." Samuel disse a Saul: "Você cometeu um grande erro. Se tivesse obedecido à ordem do Eterno, seu Deus, ele teria confirmado hoje o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado está desmoronando. O Eterno já está procurando um substituto para você. Desta vez, é ele que fará a escolha. Quando ele o encontrar, vai designá-lo o novo líder do seu povo. Tudo porque você não se ateve ao que foi combinado com o Eterno." Depois disso, Samuel deixou Gilgal e foi para Gibeá de Benjamim. Saul contou os soldados que ficaram com ele. Havia apenas 600 homens. Saul, seu filho Jonatas e os soldados que restaram acamparam em Gibeá de Benjamim. Os filisteus estavam acampados em Micmas. 3 pelotões de ataque partiram do acampamento dos filisteus. O primeiro foi para Ofra, na estrada para a região de Sual. O segundo foi designado para a estrada de Bet-Horon. O terceiro foi para a fronteira do vale de Zeboim, na direção do deserto. Em Israel não havia nenhum ferreiro, pois os filisteus haviam proibido os hebreus de fabricar espadas e lanças. Por isso os israelitas tinham de descer ao território dos filisteus para afiar suas ferramentas: arados, enxadas, machados e foices. Eles cobravam 8 gramas de prata para afiar os arados e as enxadas, e 4 gramas para as demais ferramentas. Assim, quando começou a guerra de Micmas, não havia em Israel nenhuma espada ou lança, exceto a de Saul e a de Jonatas. Estes 2 estavam bem armados. Um pelotão dos filisteus posicionou-se na encosta de Micmas. 1 Samuel, capítulo 14. Certo dia, Jonatas disse a seu escudeiro: "Vamos até a guarnição dos filisteus, do outro lado da encosta." Mas ele não contou o plano a seu pai.
Enquanto isso, Saul continuava acampado debaixo de uma romanceira, na fronteira de Gibeá, em Migron. Havia cerca de 600 homens com ele. Entre eles estava Aias, que carregava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, neto de Eli, sacerdote do Eterno em Siló. Ninguém sabia que Jonatas tinha se ausentado. A encosta que Jonatas precisava atravessar para chegar à guarnição dos filisteus tinha um penhasco íngreme dos dois lados. Um se chamava Bozés e o outro Sené. O penhasco ao norte ficava na direção de Micmas e o penhasco ao sul na direção de Gibeá. Jonatas disse ao seu escudeiro: "Vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Eterno nos favoreça. O Eterno não depende de um grande exército para nos livrar. Quando o Eterno resolve salvar, ninguém tem poder para impedi-lo." O escudeiro disse: "Vamos em frente. Faça o que achar melhor. Estou com você." Jonatas disse: "Faremos o seguinte: atravessaremos a encosta e deixaremos que eles nos vejam. Se disserem parem, não se mexam até que revistemos vocês. Ficaremos parados ali. Não subiremos. Mas se disserem venham para cá, subiremos, porque significa que o Eterno os entregou em nossas mãos. Esse será o sinal para nós." Foi isso que os dois fizeram. Foram para um lugar no qual podiam ser vistos pela guarnição dos filisteus. Os filisteus gritaram: "Vejam lá! Os hebreus estão saindo dos esconderijos!" Eles gritaram para Jonatas e seu escudeiro: "Subam para cá! Queremos mostrar uma coisa a vocês!" Jonatas gritou para o escudeiro: "Vamos, siga-me! O Eterno os entregou nas mãos de Israel." Jonatas subia engatinhando, e seu escudeiro vinha logo atrás. Quando os filisteus se aproximavam deles, Jonatas os derrubava, e o escudeiro logo atrás os matava, esmagando a cabeça deles com pedras. Nesse primeiro confronto, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens. Isso provocou tumulto no acampamento e no campo de batalha, tanto entre os soldados do destacamento quanto entre as tropas de ataque. O alvoroço foi grande como nunca visto antes. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim perceberam o tumulto no acampamento dos filisteus. Saul deu ordens: "Formem os pelotões, contem os soldados, vejam quem está faltando." Depois de contar os soldados, verificaram que Jonatas e seu escudeiro estavam faltando. Saul deu ordens a Aías: "Traga o colete sacerdotal. Vejamos o que Deus tem a dizer." Naquele tempo, Aías era responsável pelo colete sacerdotal. Enquanto conversava com o sacerdote, a confusão entre os filisteus se intensificou, e Saul disse a Aías: "Deixe de lado o colete." Imediatamente Saul convocou seu exército e partiram para o ataque. Quando se aproximaram, viram que os filisteus estavam desnorteados. Chegavam a matar uns aos outros com suas espadas. Os hebreus que tinham desertado para o exército filisteu retornaram. Eles voltaram a se unir aos israelitas sob o comando de Saul e Jonatas. Além disso, quando todos os israelitas que estavam escondidos nas regiões remotas de Efraim souberam que os filisteus estavam fugindo, saíram dos seus esconderijos e se juntaram à perseguição. O Eterno livrou Israel naquele dia. A batalha avançou até Bet-Aven. Todo o exército seguia a Saul. 10.000 homens valentes. A batalha se espalhou por toda a região das montanhas de Efraim. Saul cometeu uma grande tolice naquele dia. Ele disse a todo o exército: "Maldito aquele que comer qualquer coisa antes do anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos." E ninguém comeu nada o dia todo. Havia mel por toda parte, mas ninguém sequer experimentava o mel, pois temiam a maldição. Acontece que Jonatas não sabia do juramento que seu pai tinha imposto ao exército.
Assim, de passagem, ele pegou um pouco de mel com a ponta de sua vara e comeu. Seus olhos brilharam revigorados. Um dos soldados o informou. Seu pai impôs um juramento solene a todo o exército. Maldito aquele que comer qualquer coisa antes do anoitecer. É por isso que os soldados estão esgotados. Jonatas retrucou. Meu pai arranjou um problema desnecessário para o povo. Vejam como renovei minhas forças depois que comi o mel. Seria muito melhor se os soldados pudessem ter comido de tudo que tiraram do inimigo. Quem sabe os teríamos derrotado de vez. Naquele dia eles mataram filisteus desde Micmas até Aijalon. Mas os soldados cansaram de lutar e partiram para os despojos. Tomavam tudo que viam: ovelhas, bois, bezerros. Eles os mataram ali mesmo, e assim se entupiram de carne, com sangue e tudo. Alguém avisou Saul. Faça alguma coisa! Os soldados pecaram contra o Eterno. Eles estão comendo carne com sangue. Saul respondeu. Vocês estão agindo errado. Tragam-me uma grande pedra. Ele continuou. Vão para o meio deles e anunciem. Tragam seu boi e sua ovelha para mim e matem-nos aqui, da maneira correta. Depois podem comer à vontade. Não pequem contra o Eterno, comendo carne com sangue. Todos obedeceram. Naquela noite, cada soldado trouxe seu animal para ser abatido. Foi assim que Saul edificou um altar ao Eterno, o primeiro altar que ele construiu para Deus. Saul disse: Vamos perseguir os filisteus à noite. Passaremos a noite saqueando e não vamos deixar um único filisteu com vida. As tropas disseram: Parece uma boa ideia! Vamos! Mas o sacerdote os deteve. Vamos descobrir o que Deus pensa sobre o assunto. E Saul perguntou a Deus: Devemos atacar os filisteus? Tu os entregarás nas mãos dos israelitas? Mas Deus naquele dia não respondeu. Saul disse: Compareçam aqui todos os oficiais do exército. Algum pecado foi cometido hoje. Vamos descobrir o que foi e quem o cometeu. Tão certo como vive o Eterno, Salvador de Israel, quem pecou será morto, mesmo que seja meu filho Jonatas. Ninguém disse nada. Saul disse aos israelitas: Fiquem vocês desse lado, e eu e meu filho Jonatas ficaremos deste lado. Os oficiais concordaram. Faça o que bem entender. Então Saul orou ao Eterno: Ó Deus de Israel, por que não me respondeste hoje? Mostra-me a verdade. Se o pecado for meu ou de Jonatas, responde, ó Deus, por meio do Urim. Mas se o pecado for do exército de Israel, responde por meio do Tumim. O Urim indicou Saul e Jonatas. O exército ficou livre. Saul disse: Lancem sortes entre mim e Jonatas. Quem o Eterno indicar será morto. Os soldados protestaram: Não! Isso não está certo! Pare com isso! Mas Saul insistiu. Lançaram sortes, e Jonatas foi indicado. Saul interrogou Jonatas: O que você fez? Diga-me. Jonatas respondeu: Experimentei um pouco de mel na ponta da vara que eu carregava, só isso. Mas devo morrer por causa disso? Saul respondeu: Sim, Jonatas, você morrerá. Está em minhas mãos. Não me ponha contra Deus. Mas os soldados não aceitaram aquela decisão. O quê? Jonatas vai morrer? Nunca! Foi ele o responsável por esse maravilhoso livramento. Tão certo como vive o Eterno, nenhum fio de cabelo cairá da sua cabeça. Ele tem agido com o auxílio de Deus o tempo todo. Os soldados protegeram Jonatas, por isso ele não morreu. Saul desistiu de perseguir os filisteus, e eles se dispersaram e voltaram para casa. Saul ampliou seu domínio, conquistando reinos vizinhos. Lutou contra os inimigos de todos os lados: Moabitas, Amonitas, Edomitas, o rei de Zobá e os filisteus. Aonde quer que fosse, era vitorioso.
Ele era imbatível e massacrou os amalequitas, livrando Israel dos que exploravam sua nação. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua. Saul teve 2 filhas, a primogênita Merabe e a mais nova, Mical. Sua mulher era Ainoã, filha de Aimaas. Abner, filho de Ner, era o comandante do exército de Saul. Ner era tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante toda a vida de Saul, houve guerra feroz e implacável contra os filisteus. Saul recrutava todo guerreiro e todo homem valente que encontrasse.